Eleito deputado federal pelo Partido Verde, Dr. Aloysio Júnior falou com exclusividade à plataforma sobre as propostas ligadas ao petróleo que ele vai defender no Congresso Nacional. Confira a entrevista de Juliana Carvalho. E a plataforma conversa hoje com o deputado federal eleito, Dr. Aloysio Júnior, que teve uma votação expressiva com mais de 95 mil votos e foi votado em 90 cidades do estado. Olá, deputado, bom dia. Seja bem-vindo à plataforma. Deputado, a que o senhor atribui essa votação expressiva? Olha só, eu acho que hoje o Estado no sentido de governo, que o país, os municípios, passa por uma nova renovação política. Há uma necessidade muito grande dos atores políticos voltarem para a sociedade, fazerem propostas para a sociedade. Existe uma tendência muito grande de um grupo político trabalhar para determinados grupos políticos. Eu acho que essa nova forma de política, onde você se volta para a sociedade, discute com a sociedade, participa com a sociedade, faz com que o eleitor volte a se encantar pelo processo político. Na verdade, hoje existe uma grande necessidade do eleitor, do cidadão, se envolver com o processo político. A política ela não foi feita para as autoridades políticas. A política foi feita para ser exercida em nome da sociedade, para a sociedade. E é preciso que o cidadão ele assuma esse papel, essa responsabilidade. A gente vem trabalhando desde a eleição para prefeito, que foi a eleição passada, responsabilidade da sociedade pelo governo que ela tem. E acredito que a sociedade, ela alcançou, ela teve essa percepção. Ela precisava participar do processo político. E dentro dessa percepção, ela conseguiu nos ajudar com essa quantidade de votos. Votos que não são meus, na verdade. Votos que pertencem à sociedade. Isso eu me coloco assim de forma muito clara. Esses votos não são de Aloysio, não foram para Aloysio, foram para uma candidatura que representa a renovação na região. Você vê que a gente conseguiu votos em 90 municípios, né? Mas o que explica essa votação em 90 municípios? Isso é uma corrente. São pessoas que Macaé, são amigos em determinadas cidades, são muitos pacientes que acreditaram nessa proposta, de dividir a responsabilidade com a sociedade. Eu acho que isso deu um resultado bastante significativo. Bom, falando sobre a principal economia do estado, que diz respeito ao petróleo, quais seriam as políticas que o senhor pretende adotar para essa finalidade? Essa questão é uma questão extremamente relevante hoje no cenário nacional. A questão dos royalties é fundamental para o estado do Rio de Janeiro, fundamental para os municípios que participam dessa cadeia produtora e a gente assim, é irredutível na questão da permanência dos royalties dos estados produtores. O que a gente defende em contrapartida é que haja uma clareza na legislação dos royalties, na aplicação desses royalties. Nós não podemos usar o royalties como uma ferramenta de sustentabilidade em custeio da máquina pública. O que a gente tem que fazer é que esses royalties se voltem para a sociedade, através de leis em saneamento básico, aplicado em saneamento básico, aplicados em educação, aplicado em saúde. Você não pode conceber uma região como a nossa hoje, uma cidade como Macaé, por exemplo, que falta água para a população. Quer dizer, onde estão os royalties, na verdade? De que forma foram aplicados? Um orçamento bilionário, isso é claro, não é? E a população com IDH muito ruim. Você pega de Campos, toda essa região nossa produtora de petróleo, você vê que o nosso IDH ainda não cresce. Então, por quê? Onde está essa riqueza? Qual é a percepção que a população dessa riqueza? Né? Que bem esses royalties estão fazendo para a população? Os royalties são dos estados produtores, ficarão nos estados produtores agora. Os municípios que aplicam os royalties, o estado que aplica os royalties, precisa assim, seguir uma legislação clara, definir muito bem onde os royalties vão ser aplicados e transparência na utilização dos royalties, porque a população precisa se perceber disso. Existem mazelas hoje sociais na nossa região, como a falta de qualificação profissional, que precisam ser solucionadas. Se tudo isso acabar hoje, com que fica a população? É exatamente isso. É uma outra pergunta que a gente tem, que diz respeito a essa diversificação da economia, né? Da gente ter outras frentes para que o município e outras cidades consigam ser sustentáveis de outras formas. Que políticas o senhor acredita que podem ser adotadas? Existem, nosso estado é um estádio multivocacional. Hoje o petróleo ele ocupa a principal vocação econômica do estado e tem que se respeitar. A vocação do petróleo, o petróleo é uma atividade econômica que ocupa muito espaço dentro de uma cadeia produtiva. Ele ocupa o espaço que seria o espaço da pesca, ele ocupa o espaço que seria da indústria de serviços, ele ocupa o espaço que seria do turismo. O que a gente precisa é diversificar toda essa economia nossa. Agora, a gente não pode perceber da utilidade dos recursos dos royalties gerando sustentabilidade. Hoje, por exemplo, nós temos uma indústria pesqueira extremamente forte, completamente valorizada na região.
Nós temos uma riqueza turística infinita, completamente valorizada na região. Tudo isso por conta de uma supervalorização da atividade econômica relacionada ao petróleo e a subdimensão das outras atividades. É preciso diversificar. Esse é o contexto de sustentabilidade, né? É você ter hoje, pensar em amanhã e conseguir conquistar ou construir amanhã através de ações que são feitas hoje. Então, para a gente, diversificar essa economia do Estado de Janeiro é fundamental que comece hoje, porque senão a gente vai ficar num processo assim bastante difícil ou dificultoso para os próximos anos, para as próximas gerações. Bom, falando agora um pouquinho sobre posicionamento político. Em muitos momentos o senhor se apresentou como oposição, mas agora eleito e a partir do ano que vem assumindo esse mandato, a gente sabe que é preciso alguma integração com as esferas do governo estadual, federal. O senhor já pretende, o senhor acha que é possível essa parceria? Isso aí é uma situação assim tem que ficar bem definida. Eu faço oposição, claro, ao governo macaense. Não faço oposição a pessoas, faço oposição à forma de governar. O modus operandi do governo atual a gente não vê com bons olhos, né? Não nos agrada. Então, essa questão política municipal, nós continuaremos na oposição. Fazer política ao governo não é fazer política contrária a uma população. Nós fomos eleitos para a população para servir a população. E aí é nosso mote. Nós estamos junto com a sociedade macaense, junto com a sociedade regional de todo o Estado de Janeiro. A gente nós conversaremos, lógico, com o governador, temos todo o respeito ao governador, que é uma autoridade instituída por 60% da população, merece todo o nosso respeito, todo o nosso apreço, toda a nossa cumplicidade e parceria. Quanto ao governo municipal em Macaé, que nosso pleito não é municipal, é regional, é estadual, nós vamos manter o nosso mesmo posicionamento de oposição. Quanto ao governo do Estado, se a gente tiver oportunidade, a gente vai se aproximar, porque é um compromisso em servir a população do Estado de Janeiro. E eu tenho, sim, todo apreço, todo respeito para o governo estadual. Bom, para a gente já encerrar, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa responsabilidade de assumir pela primeira vez esse mandato e quais as perspectivas que o senhor espera dentro desse processo aí como deputado federal. Eu acho que existe uma frase bíblica muito interessante que diz: honra o seu mandato. Eu acho que nesse momento é necessário que eu honre o meu mandato. E honrar o meu mandato é trabalhar para a população, é trabalhar para a sociedade. E hoje existe uma carência muito grande desse conceito. Não se pode trabalhar para grupos políticos. Quando eu falo trabalhar para grupos políticos, é você se fechar dentro de uma estrutura partidária, uma estrutura política e trabalhar em prol daquela situação. É fundamental que a polícia seja feita para a sociedade. Existe necessidade demandas da população, da sociedade, que precisam ser preenchidas. E esse é o compromisso do político, né? Se voltar para a sociedade. A gente espera e confia que a gente consiga exercer esse mandato voltado para a população. Principalmente a população do Estado de Janeiro, que é uma população que precisa de várias mudanças, tanto administrativa quanto política. Desde a qualificação profissional, desde a diversificação da economia, da manutenção do homem no campo. Hoje nós não temos mais uma população rural, não é? Então todo esse contexto precisa ser trabalhado melhor no Estado de Janeiro. Espero que eu honre esses 95 mil votos e possa voltar no novo processo eleitoral com a consciência bem tranquila e colocando para a sociedade, para que a sociedade possa fazer o melhor julgamento. Bom, a plataforma agradece a sua entrevista, deputado. Não sei se o senhor quer deixar alguma consideração final, mas de qualquer forma a gente já agradece a sua participação e deseja, né, realmente, que o senhor possa ter êxito a partir do ano que vem como deputado federal. Sim, eu te agradeço a oportunidade de vir ao programa, agradeço a Rede Bandeirantes e queria agradecer a todas essas pessoas que confiaram na gente, que votaram na gente, porque foi um processo muito interessante. Foram pessoas amigas, a gente não teve um apoio político de políticos, de mandato. Nós tivemos assim, um apoio da sociedade e isso foi algo encantador. Então esse agradecimento fica de forma clara, eu fico à disposição da sociedade, à disposição das pessoas que me ajudaram e das pessoas que não me ajudaram, porque a gente não se elege para os nossos eleitores, se elege para a população. E eu estou à disposição da população para fazer o que eu puder da melhor maneira possível, da forma mais ética, mais respeitosa e que possa engrandecer o processo político, para que a população tenha de novo respeito, se sinta motivada a participar da política. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigada. E não perca na próxima semana mais uma entrevista exclusiva com o também deputado federal eleito, Adrian Mussi.
Descubra agora o que faz um coordenador de operações submarinas, profissão em expansão e de grande retorno financeiro. Essa é a dica da semana no quadro Quem é Quem? Eu sou coordenador de oficinas técnicas aqui da RRC, Robótica Submarina. Nós trabalhamos aqui com todo tipo de ferramentas, inclusive Torque Tools, Cleaning Tools, todas as ferramentas voltadas para a área de petróleo, exploração de petróleo. E essas ferramentas são utilizadas tanto na instalação, manutenção e todo o suporte na área offshore. Geralmente nível técnico, cursos técnicos na área de eletrônica, mecânica, eletrônica, mecatrônica, eletromecânica são os cursos mais requeridos, também nível superior, como engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, E inicia-se como trainee de ROV, foi assim que eu iniciei, como trainee de ROV, fiz o curso aqui na RRC, iniciei no mercado como trainee, Após o nível de trainee você vai galgando os postos como piloto A, piloto B, piloto C, ou outras empresas adotam piloto júnior, piloto sênior, piloto pleno, operador pleno, E foi assim que eu iniciei. Eu fiz embarques no Brasil e também, posteriormente, embarques no exterior. É um mercado que está em plena expansão, Há uma grande necessidade, no mercado de ROV de pessoas qualificadas. Na verdade, o mercado está necessitando muito, Na verdade, as pessoas que já estão no mercado estão sendo assediadas, pela concorrência, E quem ingressa, nesse mercado, inclusive no de ROV, especificamente, não tem que se arrepender. A Petrobras alcançou o estágio mais alto no Índice de Governança de Tecnologia da Informação neste ano. Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Contas da União, que avalia os estágios de gestão de empresas públicas e de economia mista. O índice da Petrobras alcançou 81% de pontuação, o dobro da média das outras empresas avaliadas. O índice avalia diversos segmentos da administração pública e, para o TCU, a Petrobras encontra-se no estágio mais alto, enquadrando-se no nível de governança aprimorada. Apenas 5% das instituições analisadas pelo órgão alcançaram este patamar de governança de todos os segmentos inclusos neste levantamento. A plataforma sempre traz para você a linguagem que é criada pelo mundo do petróleo. Fique agora com o Você Sabia. Onshore significa operações em terra. Offshore significa operações no mar. Chegamos ao momento de trazer para você as vagas de emprego da semana. Anote aí. A gente sabe que oportunidade é fundamental e é por isso que direto do cliquemacaé.com.br a gente traz para você as melhores vagas do mundo offshore. A Universo contrata instrutor de pintura com 2 vagas. A Trade Build Engenharia e Serviços tem oportunidade para eletricista. A Base RH Consultoria contrata em Angra dos Reis para auxiliar técnico em telecomunicações ou eletrônica com 6 vagas. A Adélia Gerenciamento de Projetos Integrados contrata operador de caldeira. Já a Elf contrata sondador com 5 vagas e técnico de segurança do trabalho. A Dulos tem oportunidade para auxiliar de almoxarifado offshore com 2 vagas. A MPL recrutar para técnico de planejamento de produção. Confidencial tem oportunidade para engenheiro de planejamento com 5 vagas. E fique atento você que é técnico de planejamento delineador, pois a Imetame tem 15 oportunidades em aberto. E só para lembrar, essas e muitas outras vagas estão disponíveis no site. Obrigada, Juliana. E a gente vai ficando por aqui, mas eu queria te agradecer a audiência e te lembrar do nosso próximo encontro sábado que vem aqui na Band às 9 da manhã. E agora também pela TVC News no canal 20 da Via Cabo Macaé. Para você um ótimo final de semana e até lá. A gente se vê. Programa Plataforma. Oferecimento Falk no Tech, o treinamento que faz a diferença.